A paz de Cristo, amada igreja. Amada igreja, estamos estudando a revista O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa revista ela é do terceiro trimestre deste ano. Especificamente hoje estudaremos a lição número 3. O título da lição de número 3 é Acabe e o profeta Elias. O texto dessa lição ela se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. O texto diz assim, amado: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Verdade prática, amados. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdias, abundante. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, amado, a partir do texto áureo da verdade prática, a gente pode extrair algumas verdades. A verdade é o seguinte: a obediência a Deus alcança o favor de Deus. E a desobediência a Deus, ela traz consequências. E a gente consegue enxergar isso aí se a gente reportar a Adão. Quando Adão pecou, amado, a gente vê que Deus colocou Adão no jardim, colocou e deu ordens expressas para ele, né? E a inressurreição, né? A insubordinação, né? De Adão a Deus, ele trouxe consequência para toda a humanidade. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele foi expurgado, não só ele expurgado do jardim, mas toda a humanidade junto com ele. O texto que Paulo fala, né, que todos os pecados foram destituídos da glória de Deus junto com Adão. Então Adão, sendo um representante da humanidade, que o nome de Adão é Adão, né? Adão em hebraico significa humanidade, então esse representante levou toda a humanidade com ele. Quando ele pecou, ele trouxe consequências, né, terríveis à humanidade. A consequência foi um rompimento espiritual e a queda moral. E a queda moral. Então a gente vê isso, amada igreja. O homem desobedecendo a Deus e a consequência é inevitável. Amados, o texto áureo se refere, né, da nação de Israel, que o conserto e a misericórdia de Deus é até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Amados, a gente vê a promessa de Deus ela sendo concretizada, ela sendo cumprida naquelas pessoas que Deus chama. A gente vê isso com nitidez sobre Abraão, né? Quando Deus pede que ele saia de sua terra, né? E Abraão ali, ele é obediente a Deus, subserviente a Deus, né? E ele vai, e Deus consegue, né? E ele cumpre a vontade de Deus. E a promessa de Deus é cumprida em Abraão. Abraão, ele se torna pai de nações por causa dessa obediência a Deus. Não só Abraão, a gente vê Noé também. A gente vê Moisés. Moisés é aqui o texto, né? O texto aqui, Deuteronômio, aqui é Moisés, que é escolhido o quê? Para conduzir o povo de Deus, né? Conduzir o povo de Deus a uma terra prometida. Um povo que recém-tirado do cativeiro, né? Através, né, de Moisés, a terra prometida. Então, amada igreja, a gente vê um homem sendo expurgado pela desobediência e uma terra prometida que aqui está sendo dada mediante uma promessa de uma terra prometida, mas somente ela será alcançada por obediência. Então Moisés fala aqui, amada igreja, Moisés escreve o livro de Deuteronômio com a seguinte intenção. A intenção de Moisés escrever Deuteronômio foi edificar aquela primeira geração que era cativa no Egito, que estava ali no deserto, né? Que são 40 anos. Mas pelo fato de já ter passado 40 anos, ali já existia uma segunda geração. Então a primeira geração era o quê? Era edificar, e a segunda geração era ensinar. Então o livro de Deuteronômio, o próprio nome de Deuteronômio, fala muito sobre o tema, a mensagem do livro, que Deuteronômio é repetição da lei, ou segunda lei. Então Moisés estava o quê? Inculcando a lei no povo de Israel para que eles obedecessem o quê? Para alcançar a promessa de Deus. Qual a promessa? A terra prometida. Lá quando ainda eles estavam no cativeiro.
Então, amada igreja, o texto que a revista aqui usa é o texto áureo, é o Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Mas tem um texto aqui, o texto anterior, tem um texto anterior que corrobora muito com esse texto, que é Deuteronômio, que é o capítulo 6, versículo 4. No capítulo 6, versículo 4, aqui esse texto ficou conhecido como o Shema de Israel, né? O ouça, ó Israel. Aqui Moisés disse, ouça, ó Israel, o nosso Deus é Deus único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhes dou estejam em seu coração. Ensina com persistência aos seus filhos. Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre com um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e nos portões. Amados, essa passagem aqui, ela traz um conceito de monoteísmo. Então aqui fala, ouça, ó Israel, o nosso Deus é Deus único. Amado, monoteísmo por quê? Porque naquela época, já que o homem caiu espiritualmente, o homem foi construindo Deus segundo o entendimento dele. Então ali surgiu, emergiu, né, um panteão religioso. A gente vê ali o Oriente Próximo, o crescente fértil no meio, o Egito do outro, um ambiente Egito, a Mesopotâmia, que é um ambiente dos caldeus. Então, ali vários, o entendimento, né, esse pluralismo religioso, ele floresceu. Então aqui Moisés está trazendo à memória dele que o nosso Deus é o único Senhor, é o único Senhor. E ele se diz que esse único Senhor, para que a gente viesse a amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Além de amar o Senhor de todo o coração, de nossa força, a gente também teria, que nele diz que ordena, né? Que hoje essas palavras lhe ordeno, que ele esteja em seu coração, né? Ensine com persistência os seus filhos, converse sobre ele quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre com um sinal nos braços e prenda na testa, escreva nos batentes da porta e em seus portões. Além da ideia do monoteísmo aqui, a palavra de Deus quer que essa palavra venha dominar, né? Essa passagem quer que a palavra de Deus venha dominar nossas mentes, nossas vontades, nossos corações. E que nosso viver seja santo, não num ambiente público, mas também no ambiente privado. E que nossa responsabilidade discipular não seja negligenciada. Por isso que aqui a gente tem que ensinar com persistência aos nossos filhos. Ensinar porque Moisés, um dia Moisés ele tinha ciência do que aconteceu, né, em Adão, a desobediência. Não só em Adão, na história, né, na história de Israel, a história de Israel ela foi construída por desobediência, né? Desobediência, foram muito desobedientes a Deus. Então aqui ele fala sobre ensinar os seus filhos. Amados, Deus queria um povo, o Deus que estava chamando Israel aqui é um Deus santo. E ele deseja que o povo também seja santo, que o viver desse povo seja santo. Já que Deus estava se revelando, né, naquele ambiente, existia aquele pluralismo e Deus queria se revelar, ele usou Israel. Usando Israel, ele queria que Israel fosse obediência a ele. Só assim as pessoas pudessem enxergar Deus naquela nação. Então, amados, a gente vê aqui uma desobediência em Adão, uma obediência em Moisés e uma promessa dada a Deus, né, a Israel, que ele exigiria obediência para eles entrarem na Terra Prometida. Um texto interessante também que confirma isso é o texto em Josué, né? Josué capítulo 1, versículo 8. Josué também, quando estava entrando na Terra Prometida, Deus falou para Josué, Josué, nunca deixe de falar as palavras do livro da lei. Antes medite nela dia e noite, para que você venha cumprir fielmente tudo que está escrito. Aí ele condiciona, só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido naquilo que você fizer. Então, amada igreja, obediência. Deus requer obediência. Amados, aqui então a gente vê
Adão errando, e aqui o conserto de Deus na nação de Israel, e ele exigindo obediência para o quê? Para tomar propriedade da promessa de Deus. Da promessa de Deus que era uma terra onde manaria, né, leite e mel, uma terra de abundância. Mas o texto que a lição ela sugere aqui, que também é um texto de 1 Reis, capítulo 18. O texto de 1 Reis, capítulo 18, é um texto lá onde tem um confronto de Acabe, né? O confronto de Elias com Acabe. E a gente sabe que esse confronto é um confronto épico, é um confronto memorável, é um confronto inesquecível. Amados, ali, vamos supor, ali a gente vê que o pecado de Acabe, né? Acabe foi o rei, o 8º rei da terceira dinastia da tribo norte, filho de Onri, e foi casado com a perversa, né, Jezabel, símbolo da maldade e da falsa religião. No reinado de Acabe, amados, a decadência moral chegou ao ponto mais alto. Foi o pior dos reis antes dele. A maldade de Acabe consistia em perpetuar todos os pecados que já existiam e promover um culto a Baal. Por isso que ele instituiu Samaria como a capital religiosa e construiu um templo a Baal, que agora se tornava objeto de culto em toda Israel. Amados, Baal, que era o principal deus da religião dos cananeus, o nome dele significa Senhor. Para a gente lembrar, Senhor. Quando Moisés, né, declara o Shema de Israel, ouve, ó Israel, Moisés diz bem assim: o Senhor nosso Deus é único. Então Baal era uma fraude, né? Esse Baal, que o nome dele significa Senhor, é uma fraude. O único Senhor, o Deus vivo, é o Deus que conhecemos. Esse conceito de Deus que foi construído através de Israel, que foi dado à igreja, né, na plenitude do tempo, através de Cristo Jesus. Então é o Deus vivo que é criador de todas as coisas. É esse Deus. O resto são invenções, né? Então, Baal, segundo eles, Baal era o deus da tempestade que fornecia chuva para a fertilidade da terra. Então, segundo eles tinham essa concepção. Já que eles tinham essa concepção que Baal era o deus da chuva, que fornecia fertilidade para a terra, ela foi uma ocasião propícia para Elias, né, promover o confronto, né? Promover o confronto. Então, amados, o nome de Elias significa o Senhor Deus. O ministério de Elias correspondia ao seu nome e ele foi enviado por Deus para enfrentar, né, a atividade pagã, para declarar a Israel que o Senhor era Deus e não havia outro. Nessa época, amada igreja, o povo estava sendo fustigado com uma seca, uma fome severa, desde o início, desde que Elias disse a Acabe: segundo a minha palavra, não choverá e nem cairá orvalho. Elias queria provar que o Deus da chuva e da fertilidade, que era Baal, era impotente diante do Senhor. Então é esse confronto que Elias vem trazendo, amado. Todo mundo conhece, né? Que essa passagem muito conhecida pela igreja, que aí Elias vem confrontar, né? E trazer a mente deles novamente, já que ele estava que o texto lá, a verdade prática, diz que a desobediência ao Senhor traz em consequência. Então aqui a desobediência dele, né, tinha trazido consequência para ele, que era fome, né, uma fome acentuada. Então, Elias foi escolhido para Deus para trazer um conserto, não é? Conserto. Então é isso. Então Elias exortava a nação de Israel por cochear em dois pensamentos. Israel ainda não havia abandonado completamente a adoração ao Senhor, mas buscava uma combinação, né, entre a adoração ao Senhor e o falso Deus Baal. Por isso Elias, amados, convocou todos, né? Convocou todos. Ali a gente vê ali o encontro de Elias com Acabe, e Acabe pergunta: você, né, é o perturbador de Israel? E ele naquele momento, ele convoca todos, né? Todos no Monte Carmelo. E todos que aqui o texto diz, os profetas de Baal e os profetas de Azerá, né? São os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá,
e toda a comunidade de Israel para estarem, né, no Monte Carmelo. E ele lança o desafio, E antes de lançar o desafio, né, Elias disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Então Elias propôs que eles fizessem um altar, né? Aí vem o confronto. Elias propôs que eles fizessem um altar, que Elias faria outro, né? E o que Deus respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus, né? Esse seria o verdadeiro Deus. Porque o povo acreditava, amados, que Baal era o Deus do trovão e relâmpago. Seria uma oportunidade perfeita para o povo saber que Deus é todo-poderoso e que Baal era uma fraude. E todo o povo disse a Elias: o que você disse é bom. Então, amada igreja, os profetas de Baal escolheram um novilho e preparou, colocando sobre a lenha, para Baal responder com fogo. Começaram a clamar pela manhã. O texto diz que eles derramaram sangue, gritaram, né? Gritaram, se autoflagelaram. Amado, o pensamento daquelas pessoas, eles acham que a autoflagelação era eles conseguiam, pela autoflagelação, eles conseguiam suscitar, né, a resposta, né, de um Deus. Mas quando eles se autoflagelaram, né, eles clamaram o dia inteiro, né, e Baal não respondeu com fogo, ali demonstrou a inexistência do Deus Baal. Deus Baal. Aqui entre as palavras, então, amada igreja, nesse texto é interessante que vai entrar as palavras do profeta Samuel. O profeta Samuel, em 1 Samuel 15, 22, ele disse: acaso tenho prazer em holocausto e em sacrifício? Quanto em obedecer a minha palavra, obediência é melhor do que o sacrifício. Então a obediência a Deus sempre vai ser melhor do que o sacrifício. Então aqui, amada igreja, eles clamaram, se autoflagelaram, né? O dia inteiro gritaram e o Deus Baal, ele não respondeu. Não respondeu. E então Elias disse bem assim: aproxime-se de mim. Elias preparou o altar que estava em ruína. Elias queria mostrar para Israel que a decadência espiritual e moral dele que eles estavam. Quando Elias reparou o altar que estava em ruínas, Elias queria mostrar a decadência espiritual e moral, né? Que o reino fragmentado, dividido, mesmo que o reino estando fragmentado e dividido, por Deus permitindo que o reino fosse fragmentado e dividido, mas isso não era a vontade de Deus, né? Deus permitiu, mas isso não era a vontade de Deus. Então ali Elias ele foi reconstruir, né? Reconstruir um altar. Então, dentro dessa passagem, amado crente, quando a gente vê que Elias estava reconstruindo um altar, que o reino dividido não era a vontade de Deus, mesmo que Deus permitiu, tem uma passagem, né, que diz que o reino dividido ele não subsistirá. E diz que a oração de Jesus Cristo é que a igreja seja una, né? O irmão Robson, com propriedade, ele explicou sobre a fragmentação do reino, né? O reino dividido. Então, amada igreja, aqui o reino estava dividido. E Elias pega ali e começa, né? Preparou o altar que estava em ruínas para mostrar que essa divisão, que essa ruína, que essa depravação, que esse posicionamento espiritual não era vontade de Deus. Então, depois que ele apanhou as 12 pedras, representando os 12 apóstolos, ele edificou um altar ao Senhor. Ele cavou ao redor uma valeta, depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: encha de água 4 jarras grandes e derrama sobre o holocausto e sobre a lenha. Faça novamente, e fizeram 3 vezes. E a água escorreu do altar e encheu as valetas. Então eles repetiram o processo 3 vezes para demonstrar, né, o poder do Deus vivo. Elias se colocou à frente do altar e orou, né? O Senhor Deus, ó Senhor Deus de Isaac e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que teu servo
que fizeste todas essas coisas sobre sua ordem, responda-me, ó Senhor, responde para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Então a oração de Elias aqui é que todas as coisas foram feitas segundo a ordem de Deus, para que Deus respondesse, para que o povo de Israel voltasse o coração para o Senhor. Então, amada igreja, diz que o texto, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Então aqui, amada igreja, a gente vê Baal como o Senhor, né, se levantando como o Senhor, mas a gente vê que aqui ele está voltando, né, a concepção que o verdadeiro Deus, que o verdadeiro Senhor é o Senhor, o Criador de todas as coisas. Então o conceito de monoteísmo, eles voltando para Deus novamente. A gente vê o texto áureo. O texto áureo diz que saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda e conserta o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Amados, apesar da oscilação do povo de Israel, eles não tinham deixado completamente. Então Deus usa, Elias para promover nessa restauração espiritual. E eles, quando vê que Deus se manifesta, o Deus que manifesta com trovão, e com fogo, é o verdadeiro Deus, Deus é o que se manifesta com fogo e trovão, é o verdadeiro Deus. É o Deus que chamou Isaac, Abraão e Jacó, É o Deus que formou o Estado de Israel, que deu promessa a Israel, que Deus que deu promessa e cumpriria essa promessa. Amém? Então, amada igreja, a gente vê aqui o ensinamento sobre a desobediência, obediência, obediência a Deus. E aqui Deus restaurando novamente, Israel. Então, mas antes de restaurar, a gente vê que ele pagou, um preço por esse pecado, São os 3 anos e meio de seca, de muita fome, porque o livro de Jó, no 4:8, ele diz: porque tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Então, quando eles semearam o mal, eles colheram. Mas aquele que se arrepende, alcança misericórdia. Então Deus queria que ele se arrependesse para alcançar misericórdia. E foi aí que Deus manifestou novamente, O Salmo 23 diz: sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então a vontade e a misericórdia do Senhor, amado igreja, ele nos cerca todos os dias de nossa vida, que a gente vai voltar, voltar à casa do Senhor, não somente voltar à casa do Senhor, a gente vai permanecer na presença de Deus todos os dias de nossa vida. A gente vai permanecer na vontade, na presença de Deus, se a gente fazer do Altíssimo para aqueles que fazem, para aqueles que amam o Senhor e conhecem o nome do Senhor, e faz do Senhor o seu abrigo e do Altíssimo o seu refúgio. Então é esses, amada igreja, que alcançam o favor de Deus. Diz que porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a sua misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Com base nessa verdade, amados, com essa verdade, temos motivo para nos maravilhar na imutabilidade do amor de Deus. O amor de Deus, amada igreja, é perfeito. Então a gente vê que mesmo o homem caindo, o homem errando, Deus vai promovendo, vai restaurando, ele novamente, para o quê? Para ter comunhão, para ter o homem perto dele. Mas mesmo o homem errando, Deus não isenta, Deus não tira, essa responsabilidade do homem. O homem, ele absorve a consequência, ele tem que arcar com a consequência. Mas uma vez arrependido, está um Deus vivo, misericordioso, um amor imutável para corresponder,
a esse arrependimento. Então é isso. É um Deus lá, a gente vê que a obediência alcança, né, o favor de Deus, e a desobediência, ela traz, amados, traz uma consequência terrível para nossas vidas. Amados, assim também é a igreja. Deus, ele requer obediência, subserviência da igreja. A igreja foi chamada para ser obediente. Quando nós fomos recriados em Jesus Cristo, a gente fomos recriados em mais semelhança de Cristo. Então a gente tem que ser obediente a Deus em tudo, amado. Em tudo. O Shema, lá de Deuteronômio capítulo 3, ele foi transportado também para a igreja. Ouça, ó igreja, Jesus Cristo fala em Mateus 22:17. Ame o Senhor de todo o coração, de todo seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Para a gente amar o Deus. Quando a gente ama o Deus, a gente é obediente a Deus. Então a igreja, ela foi chamada para servir com subserviência. Por isso que Paulo diz que agora não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. A vida que levamos no corpo, levamos na fé no Filho de Deus que nos amou e morreu por nós. Então a gente tem que viver o viver Cristo. A gente tem que viver debaixo do senhorio de Cristo, amado. Uma passagem interessante que fica em 1 Pedro, que fica no 1 Pedro 1,14, diz: como filhos obedientes, não se deixe amodar pelos maus desejos de outra hora, quando vivia na ignorância, mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: seja santo, porque eu sou santo. Então, amados igreja, como fomos nós fomos o quê? Recriados em Jesus Cristo para o quê? Sermos obedientes a Deus. Fomos obedientes a Deus. Uma passagem diz que o rompimento, esse cisma que tem que acontecer em nossa vida, é o 2 Coríntios 5,17, diz que os que estão em Cristo, nova criatura as coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, amada igreja, as coisas antigas se passaram, amada igreja, eis que tudo se fez novo. Então, o novo é nova vida. Tem que acontecer um rompimento do passado, amada igreja, para a nova criatura. Então esse novo aí, amada igreja, é um rompimento com o passado. Tem que dar desvencilhar. A nova criatura, a evidência do nascido de Cristo em Jesus é andar pela verdade, pela virtude, pela obediência a Deus. Essa é a evidência da pessoa que é nascida de Cristo, do regenerado em Deus, do efeito em Deus. Quando nós somos regenerados em Deus, fomos regenerados para obediência a Deus. Então, amada igreja, um sinal de nascidos em Cristo é um rompimento com o passado. A gente não ter nada a ver com o passado, né? Um passado, ele é congruente às coisas profanas, as coisas profanas. O novo, o viver em Cristo, amada igreja, é concernente às coisas santas, à obediência, a um viver santo, um viver pela piedade, pelo amor, um viver, amada igreja, em função de agradar o coração de Deus. É isso que a igreja foi chamada. Então a gente tem que ter ciência, amada igreja, que Deus, né, Deus, ele vela para confirmar, né, a aliança, né, o conserto dele. Ele vai guardar o conserto e a misericórdia dele até 1000 gerações para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Então, aqueles que amam e guardam o seu mandamento, eles obtêm o favor de Deus. Assim somos nós, amados. Somos chamados para obediente. Uma igreja, amada igreja, que é desobediência, ela não tem nada a ver com Deus, né? Às vezes a gente tem que fazer distinção disso, porque uma coisa que as pessoas não conseguem hoje enxergar, né? É uma igreja que está ficando mista, né? Uma igreja que as pessoas fazem tudo é permitido dentro da igreja e ninguém chama a igreja para obediente. A igreja foi chamada para obediência. Para obediência à palavra de Deus. Você ou eu, se um dia deixarmos, amada igreja, de não obedecer à palavra de Deus, nós não seremos mais representantes de Deus. Um sinal, né, é rebeldia, é queda.
que é rompimento espiritual. A desobediência é rompimento espiritual. O texto em Isaías diz, né, que são os nossos pecados que fazem separação, né, entre nós e Deus. Então é isso, amada igreja. Somos chamados para obediência a Deus, e Deus, ele vai, né, guardar o conserto e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, né, e que todos fiquem na paz do Senhor e levem, né, e tenham isso como verdade, mano. A igreja, ela tem que ser sempre obediente à palavra de Deus, à vontade de Deus. Somos subservientes a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, amada igreja, em nome de Jesus Cristo. Agradeço e amém.